Se eu der 10 reais pro mendigo, ele falou ali que tá precisando comer, aí me sensibilizou, e aí eu dou 10 reais pra ele, e aí ele sai, e aí, em vez de comprar comida, ele vai comprar cachaça. Isso faz de mim um otário? É a minha pergunta que eu faço pra você hoje. Esses dias aconteceu isso comigo, eu fiquei pensando, daí pensei, olha, um tema para um vídeo aí do canal aí. Eu tava no trânsito, tinha um amigo meu do lado, e aí apareceu alguém aqui, apareceu alguém com cadeira de roda aqui na janela do meu carro, aí bateu, eu abri, ele tava vendendo paçoca, eu não sei, aí eu dei 10 reais pra ele e não peguei a paçoca. Falei assim, não, deixa 10 reais aí. Não tô falando isso pra pagar de bonzinho, de alguém que ajuda, não, tá? Sem o assunto ponto vídeo, tá? O tema aqui é que o meu amigo falou o seguinte, Anderson, esse cara aí, acho que ele não é cadeirante não, cara, eu acho que ele pegou teu 10 pila ali, lá na esquina ele levanta da cadeira, e ele sabe andar e tal, e tá te fazendo de otário. Daí eu pensei assim, não, cara, não tá me fazendo de otário. Eu me defini como alguém generoso quando dei 10 reais pra ele. Ele se definiu como alguém pilantra, se fosse o caso, né? Se realmente ele fosse alguém que estava ali fingindo ter alguma deficiência, né? Naquela cadeira de roda. Ele pegando o meu dinheiro, falando que era para comer ou por alguma necessidade, um caso estava vendendo paçoca, né? Se ele se fingiu de aleijado, isso não faz, a atitude dele não faz de mim um otário. Você entende o que eu quero dizer? A atitude dele não me define. Aliás, a atitude de ninguém define você, né? Se, por exemplo, né, você, nesse caso aí, ele saiu, vamos dizer que ele fosse realmente alguém me enganando ali. Ele estaria atraindo um karma para ele, um karma de alguém que passa a perna nos outros, entendeu? Um karma de pilantra, né? Eu, no ato de doar, de ajudar, de pensar, né, no quem tem menos e tal, eu estou traindo um karma para mim de um facilitador, de alguém que doa. Eu vou receber isso de volta de alguém. Por mais que do lado de cá a pessoa esteja me enganando, ela vai atrair um karma para ela. E isso não interfere no meu karma, entendeu? Eu não vou ter karma de alguém sendo enganado, não. Eu vou ter um karma de alguém que vai ser ajudado, como eu ajudei essa pessoa. O que ela vai fazer com a minha ajuda não determina quem eu sou, não me define, e não altera o meu karma. Eu expliquei isso na hora pro meu amigo. Não com essas palavras, né, que eu tô com mais tempo. E eu já pensei mais na situação, na hora lá no trânsito, eu falei mais ou menos o que estou falando aqui, de maneira mais resumida, mais compacta. Então é isso, é que eu quero dizer isso. E trazendo isso para outros cenários, né, essa mesma ideologia, comparando isso com outras situações, no caso de relacionamentos, no caso, né, você é casado, você faz tudo para aquela pessoa, e aí ela vai lá e trai você. Uma situação bem delicada. O fato daquela pessoa trair você não quer dizer que você é menos, entendeu? Muita gente se compara, né? Tipo assim, né? Poxa, fulana me traiu com um cara mais velho que eu. Ou fulano me traiu com uma mulher mais velha que eu. Tipo assim, se comparando com o novo parceiro do seu ex, né? Ou com a amante do seu ex, da sua ex. E aí a pessoa está se definindo por aquela situação, por aquela traição. E não é o fato da outra pessoa te trair ou da pessoa te enganar, define ela mesma, entendeu? Não define você. Você não é um otário. Pode ser que algumas pessoas te considerem um otário, aquele lá é um bobão, foi traído e não ficou sabendo, né? Vivia com a pessoa lá o tempo todo e não sabia da situação, das aventuras da pessoa, extraconjugais, enfim. Mas isso não define você, claro que vai abalar, né? Você não está livre de se abalar, ninguém está livre de ficar abalado com uma notícia dessa. Mas a reação, a primeira reação que a gente tem, né, de se comparar e se definir por essa situação é errada. Você não pode se definir por isso. Foi aquela pessoa que tomou aquela atitude, não foi você. Então, num relacionamento desse, né, onde você se dedica para a pessoa e ela vai lá e trai você, isso define você como um otário? Não. Você se dedicou. Talvez você tenha, de alguma maneira, merecido, né, essa traição. Não estou aqui dizendo que pode ter acontecido. Mas, como eu acredito na lei da atração, ou na lei do retorno, ou você atraiu isso com medo de que acontecesse, né, ou você também traiu alguém. Você traiu um amigo, você traiu a confiança de um... né, eu vou longe do meu pensamento, né, mas é assim mesmo, você vai ter que se acostumar comigo, porque eu começo num tema e vou para cá, vou para lá, mas não vou perder o foco central aqui, que é falar dessa situação onde a gente se define pela atitude errada de alguém. O cara que às vezes foi traído pela mulher.
Aí ele começa a pensar assim, poxa, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu era um bom marido. Então, das duas, uma, ou você estava com medo de que isso acontecesse, e esse seu medo atraiu essa situação, ou você também traiu alguém. Aí o cara começa a tentar lembrar, né? Mas onde que eu traí alguém? Você não precisa atrair sua mulher para receber como retorno a traição dela, tá? Qualquer traição que você tenha feito pode atrair a traição da sua mulher, entendeu? Vou repetir para não ficar traição comparando com atração, né? Qualquer traição que você tenha feito pode atrair a traição da sua mulher, ou vice-versa, né? Para as mulheres. Qualquer traição que você, mulher, tenha feito pode atrair a traição do seu marido. Você pode ter traído uma amiga, a confiança de uma amiga, né? Ela compartilhou um segredo com você, e aí você foi lá e contou para todo mundo. E aí logo em seguida, 2 semanas depois, ou 1 mês depois, você descobre que seu marido está traindo. Isso mas não é proporcional a uma traição com outra, né? O universo não trabalha muito com proporção, né? Você trai, você vai receber a traição. Às vezes não da mesma pessoa e não na mesma medida, né? Então é isso. Até abandonar um cachorro é uma traição, tá? Se você já fez essa maldade, tá? Eu sou um protetor da causa animal. Tenho 2 cachorros aqui. Já pensei em mudar da casa que eu estou aqui para um apartamento, mas não fui porque no apartamento não caberia esses cachorros, viu? Como é? Ter cachorro determina até o meu rumo, né? Depois eu pensei, não, apartamento também não é aquela coisa toda não. Não vou poder gravar, não vou poder fazer muito barulho, não vou poder escutar música alta e não poderia levar meus cachorros. Então, alguém me sugeriu, né? Abandona esses cachorros aí em qualquer lugar. Eu pensei, como que eu vou abandonar os cachorros em qualquer lugar? Eu vou estar traindo a confiança deles. São animais, eles têm confiança em mim? Não sei. Mas eu me sentiria traindo aquele ser ali. Por mais que algumas pessoas digam que ele não tem sentimento, que eles não têm expectativas em relação a nós. Mas fazer isso com o bichinho me colocaria numa situação onde eu me sentiria traidor. E, me sentindo traidor, atrairia uma situação de traição. Com minha parceira, ou com algum amigo de trabalho, enfim. Falamos aqui das reações das pessoas não definirem a gente, né? Eu citei o caso do cara cadeirante lá, que usar o dinheiro que eu dei para outra coisa não vai me definir como otário. E aí eu fiz uma analogia com uma situação onde uma mulher trai um homem e a traição dela não define o cara. Não quer dizer que ele falhou, que ele não foi bom o suficiente, que ele não é bom de cama, são X motivos que levam uma pessoa a trair. Não quer dizer que ela está traindo o marido porque o marido não é bom, ou no caso inverso, a mulher que é traída não quer dizer que ela foi traída porque ela não é uma boa mulher. Às vezes a pessoa que trai, ela está querendo se firmar, não é madura ainda, ela acha que ter vários parceiros determina o quanto ela é atraente, entendeu? Enfim, quem sou eu para dizer aqui o que leva alguém a trair ou não, né? Enfim, a situação é essa, tá? Que eu quero concluir o vídeo dizendo isso. Que a atitude do outro não define você. Você ser demitido não quer dizer que você seja incompetente. Às vezes aquela pessoa está te demitindo porque tem medo de você pegar o lugar dela, ou realmente a empresa está enxugando o quadro de funcionários e você, por morar longe, ou estar com o resultado abaixo de alguém. Enfim, entendeu? Não leve para o lado pessoal, né? Não leve para o lado pessoal. Aquilo aconteceu com você por causa da lei da atração, você temia aquilo ali, ou é uma lei do retorno funcionando ali. Tá? Então assim, né? Aquilo aconteceu com você porque você temia ou porque foi uma lei do retorno ali, você fez e voltou. Mas mesmo assim, não define você. Não define você de um modo, como eu posso falar, permanente. Entendeu? Se você foi traído é porque você é algum tipo de traidor, né? Mas isso não define você de uma maneira estática. Você pode mudar a sua lei da atração, entendeu? Se esse cara aqui pegou R$5 meu, falando que era para comer, e gastou com alguma outra coisa, eu vou ter a minha lei do retorno como generoso. Mas talvez isso aconteceu comigo porque eu também enganei alguém, entendeu? São 2 karmas aí. Um que eu acabei de receber porque eu enganei alguém e alguém me enganou, e outro porque eu fui generoso e vou ter meu livre retorno. E esse cara que está me enganando também vai ser enganado, entendeu? É um karma que vai se reciclando com as pessoas, entendeu? Difícil entender? Não, né? Acho que foi um conceito bem explicado. Assim eu entendo as coisas. Então, quando alguém te falar, poxa, você deu dinheiro para aquele cara lá, mas ele vai te
Vai gastar com cachaça? Cara, faz o que quiser. Quiser gastar com cachaça, gasta. Essa é a verdadeira generosidade. Você dá sem expectativa. Se o cara quiser me agradecer, agradece. Se ele quiser gastar com cachaça, ele gasta. Se ele quiser gastar com comida, melhor. Mas isso não me define. Define a ele mesmo. Entendeu? É isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção, pela audiência. Curte aí, compartilha aí, comenta aí. Tá? Até um próximo vídeo. Gratidão pela sua audiência. E a terra sedenta regozijará. O essencial de Neville Goddard. Abra você também esse baú